Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo seu podcast. Estamos começando mais uma resenha da comunidade Praticadamente. E para começar, eu te pergunto: você sabe qual é o verdadeiro poder do processo catático? Aquele instante em que uma emoção guardada no corpo, antes mesmo da mente saber o que fazer com ela, finalmente encontra saída. Não é fraqueza e nem exagero, é o sistema nervoso mostrando o que aprendeu para sobreviver. É sobrevivência transformada em libertação. E hoje, a comunidade Praticadamente traz um convidado especial que dedicou anos de estudos e prática. É o professor Irmo Zucato Neto, terapeuta, pesquisador e referência no campo da hipnose não verbal e dos processos terapêuticos integradores. E aproveitando o embalo, ele também vai falar do seu curso Biotranse Não Verbal, na qual vai revelar o segredo de como a fusão entre a análise dos pés, o transe não verbal e os processos cartáticos estão revolucionando o campo do bem-estar interior. E se você ficar até o final dessa live, vai descobrir quando e onde o curso será realizado. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde emoção, ciência e transformação se encontram. Ah, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai me ouvir depois, seja no YouTube, no Spotify ou em outras mídias do Praticadamente. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre o poder do processo cartático. Eu falei com a Lilian há um tempo atrás, falei, nossa, Lilian, eu estou inquieto com algumas coisas. Eu preciso dar uma repaginada em alguns e-books. E eu vou começar pelo poder do processo cartático. Ela falou assim, nossa, mas já tá bom. Eu falei, não, tá bom, mas tem como atualizar, né? Então eu trouxe bastante coisa nessa versão do Daniel Damasio. Mas eu trouxe bastante coisa dele, né? Porque ele tem vários livros, que nem O Erro de Descartes. É um livro fantástico, porque o Damasio, ele traz essa busca da neurociência com as emoções. E tanto é que ele foi um neurocientista muito corajoso, podemos dizer, porque ele, assim, quando ele começou a falar que ele ia estudar a relação das emoções com o cérebro, as pessoas ficaram meio assim com ele, entendeu? Tipo, não é uma coisa que vai ser legal, porque tem muito campo para ser contestado as pesquisas, né? Cada ser humano é um universo. E você não vai achar, e não sei o que, tal, e ele mesmo assim arriscou, e graças a Deus ele arriscou, né? Nós temos vários livros dele incríveis hoje, relacionando a emoção com o cérebro. E por que isso é importante para a gente que vai estudar o processo cartático? O Damasio, ele descobriu o seguinte, a primeira, a primeira coisa que aparece são as microexpressões. Essas microexpressões, que são um reflexo das nossas emoções, vão desencadear uma resposta consciente que vai virar um sentimento. Então, a primeira coisa que aparece é uma microexpressão, seja de nojo, seja de alegria, seja de tristeza, seja de raiva, né? Então, a primeira coisa é o corpo mostrando. Depois que o corpo mostra essa microexpressão que dura segundos, o nosso consciente capta isso e vai decodificar isso num sentimento. Então, as emoções, né, elas são primárias, né? Elas surgem primeiro e de forma involuntária. Tanto é que não tem como você disfarçar um rosto de nojo. E é uma catarse isso. Por que é uma catarse? Porque é involuntária. Vem do corpo. Né? O corpo, primeiro, tem um movimento que depois é interpretado racionalmente, mas vem do corpo. Então, o trabalho do Damasio eu trouxe muito forte nessa versão revisada do poder do processo cartático por causa disso. Também trouxe novas pesquisas mais recentes relacionadas à catarse, relacionada ao sistema nervoso central, né? O Andrea falou de forma muito, muito bonita isso. Por quê? O processo cartático, ele está ligado à nossa musculatura, às tensões musculares ou flacidez muscular.
Porque as pessoas só, quando a gente fala de couraça muscular, a pessoa acha que é só músculo tenso. Não, tem músculo que ficou tenso tanto tempo que ele simplesmente esgarçou. Então ali fica flácido. Então nós temos as couraças rígidas e as couraças flácidas, né? E dá para trabalhar as duas dentro do processo cartático. Tanto afrouxando como tensionando, né? O processo é inverso, mas funciona do mesmo jeito. Quando você pega uma coraça flácida e tensiona ela, uma pessoa no estado de consciência, toda uma carga emocional aflora. E quando isso aflora, é muito interessante que nesse livro eu também já trago esse conceito novo, né? Que é do conceito do quê? Quando aflora de forma dolorosa, tá tudo bem. Mas quando aflora de forma prazerosa, é que surgem as transferências negativas. Porque nós, seres humanos, não fomos treinados para sentirmos prazer. Nós só fomos treinados para sentir dor. E por isso que Reich, né, ele sempre, né, coloca ali no livro Análise do Caráter, né, ele faz um capítulo inteiro sobre transferência negativa, e ele fala assim, toda transferência positiva, hora ou outra, vai virar negativa. Então se prepare. Mas eu não entendi isso dele, né? Eu falei, porra, não é possível, então é melhor nem trabalhar com isso, né? Porque se vai vir transferência sempre vai virar negativa, uma hora nem vai se ferrar. E ele vira e fala, e ele é categórico com isso. E aí eu quis entender, né, o porquê disso. E realmente isso acontece dentro do set terapêutico. Enquanto você está lidando com as dores da pessoa, tá tudo bem. Ela está pondo para fora a dor, tá tudo bem. Quando ela pôs toda a dor para fora e aí começa o processo oposto, que é aí a busca da libido, que começa a voltar e começa a ter todo o processo aí de reconexão com o próprio corpo, né? E reconexão com essas sensações, aí vem o medo. E aí vem a transferência. Porque isso é o que ela passou, às vezes, a vida inteira negando que tinha. Negando que pudesse ter acesso. Então é muito interessante, nas terapias corporais que envolvem os processos cartáticos, muitas falam, né? Então nós vamos fazer uma subida da Kundalini, você vai sentir aquele êxtase energético, né? Você vai sentir aquele prazer inteiro energético, que pode durar, às vezes, 1 hora. Aí eu te pergunto, por que a pessoa que tem essa capacidade de sentir esse êxtase por 1 hora não quer todo dia? Não vicia nisso? Se é tão bom, né? Imagina, êxtase de 1 hora, a maioria das pessoas tem de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, às vezes 10 segundos. Quando muito, né? 25 segundos, uma mulher. Mas, tirando isso, você fala, poxa, 1 hora sentindo tudo isso, por que não vicia? Porque não é tão gostoso também sentir prazer por tanto tempo. Você tem mais tempo para sentir culpa junto com o prazer que você está sentindo. E aí, a sensação é muito bem descrita por Jean-Yves Leloup. Ele chama isso de luminoso. É bom e ruim ao mesmo tempo, por isso não vicia. Né? Eu falo que, assim, a gente dá um tempo, esquece que é bom e ruim ao mesmo tempo, a gente volta. A gente lembra por que a gente não demorou tanto tempo para fazer, entendeu? Mas, assim, óbvio, é gratificante, os resultados mostram, né, uma melhora de quadros incríveis, né, principalmente com relação à depressão, com relação à dor, porque volta a libido, né? Mas também, dentro das terapias corporais, no Poder do Processo Cartático revisado, eu falo muito mais das transferências negativas também, e dos riscos da transferência negativa para terapias corporais que envolvem esse estado de consciência e essas exclusões, esses rompantes emocionais intensos, principalmente para o terapeuta. Tanto é que tem uma pergunta lá que eu coloco. Então, a terapia corporal, que envolve exclusão de neurose via processo cartático, é mais perigosa para o terapeuta do que para a pessoa que está passando pelo processo. Tem uma pergunta que é exatamente essa. Porque você chega, na hora que você vai lendo, você fala, pô, peraí, então é um risco que não é desnecessário para mim. E ali eu respondo, né, que sim, é um risco enorme, mas até que ponto você está disposto a auxiliar aquela pessoa a sair, às vezes, de uma situação de dissociação? Né? Vítimas de trauma geralmente se dissociam, vítimas de trauma geralmente congelam. Como é que você tira uma pessoa desse estado de dissociação e congelamento? Sem toque, não tem como. Sem catar a mão dela e bater em você primeiro, não tem como. Muitas vezes tem que pôr no colo. Como é que você restaura a gente?
um apego seguro em alguém. Eu falo muito agora no processo cartático revisado também sobre o apego seguro. Como é que é o apego seguro? Como é que você restaura isso? O apego seguro surge com o nascimento, com aquela criança sendo acolhida pela mãe, acolhida pelo pai, pela atenção do pai e da mãe. É ali, naquele primeiro momento da amamentação, que ela vai treinar a empatia, o olho no olho, que ela vai treinar o que o gesto dela está causando na mãe, o que o gesto dela está causando no pai. É a hora que ela está treinando isso. Agora, imagina aquela criança que não tem isso, ela não teve esse treino. Aí como é que você exige dela empatia na vida adulta? Como é que você exige dela um bom relacionamento com o marido, ou com a esposa? Não tem como. Ele não tem essa educação emocional. E aí como é que você restaura isso? Só retrocedendo e fazendo os vínculos viscerais lá atrás, né? Numa fase que é não verbal. Quem já foi nos cursos viu que muitas vezes eu pego e ponho a pessoa no colo, em transe. Né? Teve uma vez, eu estava num evento e tinha lá o troglô, e o troglô tem quase 1,90 m e pouco, e é enorme, musculoso. E de repente você vê o troglô no meu colo. Aquele tamanhão todo, né? E eu me fazendo ali de 8 ali, né? 8 mãos para tentar segurar tudo aquilo e acolher tudo aquilo. E aí? Para mim, ele não é uma pessoa grande, ele é uma criança. Mas enquanto tá criança, não é problema. O problema é quando chega na adolescência. E aí vem toda a carga repressora com toda a força. E isso, gente, não é só com relação à mulher, não. É mulher e homens. Um toque no rosto, muitas vezes, para homens é muito mais mal interpretado do que para mulher. Né? Um toque, às vezes, na região da pelvis, para um homem, é muito mais desafiador do que para uma mulher. Se é outro homem que está tocando. Porque vai que ele sinta prazer. Aí vem o questionamento, né? Ué, o que eu sou, então, se eu sentir? Ser gente, ser só isso. Né? Eu gosto muito da Carol Degani. A Carol Degani fala assim, você só vai ser classificado como algo do gênero se tiver envolvimento emocional. Então, desde que você não se apaixone por mim, tá tudo bem. Você continua sendo a sua opção sexual sem problema nenhum. Né? E quase nunca isso vai acontecer, porque eu tô ali para movimentar dores, movimentar emoções, movimentar sentimentos que nem sempre você quis. Né? E nem sabia que existia. Só que o seu corpo estava mostrando. E entre o que a pessoa está falando e o que o corpo está mostrando, eu sempre vou acreditar no corpo. No corpo dela. Muitas vezes eu estou fazendo, né, eu olho os pés da pessoa e começo a falar sobre a personalidade dela. E é óbvio, né, que tem personalidade, principalmente quem tem as unhas mais visíveis, que questionam, né? Não, não é bem assim. Aí eu viro para a pessoa com a maior calma do mundo e falo assim, então qual foi a última vez que você fez tal coisa? A pessoa olha para minha cara. E qual foi a última vez que... Aí eu vou dando as características dessa última vez relacionadas ao pé, que é o oposto do dele. Aí ele não consegue responder nenhuma. Eu falei, exato, porque isso tudo que eu tô falando é que quem tem o pé, por exemplo, o seu dedo é curto, o seu tem o dedo longo. E o seu dedo é curto. Aí a pessoa começa a se tocar que realmente eu não me conheço tão bem quanto eu me deveria. E às vezes esse desconhecimento sobre si mesmo envolve também o desconhecimento sobre as próprias dores. Né? Que nem quando você vê uma pessoa sem lábio, é uma criança que se automamou, que se autoestimulou. Ela não tinha nada, não tinha ninguém. Então ela chupava ela mesma. Agora, você acha que ela lembra disso? Você acha que aquela sensação de abandono que ela sente quando o parceiro sai e não fala onde está, a necessidade de controle excessivo para saber onde o outro está, todo instante, tem ligação lá atrás, com aquele abandono que ela sentiu lá atrás. Só que é não verbal, como é que você acessa isso? Só durante a operar de consciência com as exclusões de neurose. E aí sim, quando você acessa o lábio dela e mexe o lábio, puxa o lábio para cima, vem toda a carga de choro, vem toda a carga emocional atrelado àquilo. E aí qual a vantagem disso?
né? Não é só o corpo se bater e as pessoas terem crise de choro, crise de riso, crise de violência, não é isso. A vantagem é que, aos poucos, isso sai do inconsciente e vem para o consciente. E a pessoa aí começa a lidar com mais maturidade sobre as carências que ela não tem. Eu achei muito bonitinho, há um tempo atrás, eu encontrei uma menina que ela foi adotada, né? Ela foi adotada por uma família, foi super bem criada, inclusive a pessoa adotou mais um menino, que é o irmão dela hoje, e eu encontrei com ela e ela estava namorando. Eu falei, que bacana, até que enfim, né, tá namorando, não sei o quê, aquela coisa toda. Ela falou assim, você vê, não sei o quê. Eu falei, então, um dia você ainda precisa ir lá pra gente trabalhar um pouco essa parte do apego seguro, pra você não transferir pra ele esse desamparo, essas coisas todas. Ela virou e falou assim, você acredita que eu só consegui namorar graças a você? Eu falei, como assim? Depois que a gente conversou sobre isso e eu fui estudar sobre isso, hoje eu entendo que eu não tenho isso. Então eu consigo olhar as pessoas que têm e compreender o que eu não tenho e consigo agir melhor, por isso que eu tô conseguindo namorar. Então, olha, ela não passou pelo processo, mas ela compreendeu uma falta que já fez toda a diferença em permitir com que ela se relacione de forma mais saudável. Então, essa é a vantagem de se estudar os processos cartáticos. Os processos cartáticos estão ligados com emoções primitivas, com necessidades do corpo. O processo cartático, ele está ligado à fissura, por incrível que pareça. A fissura das pessoas que são dependentes químicos, por exemplo, onde o corpo começa a doer se ela não tem aquela substância. É o corpo pedindo. E aí você vê todo o corpo se contorcer e todas as dores que vêm dele, que obrigam a pessoa a correr atrás daquilo. O processo cartático está ligado a esse processo mais primitivo que a gente vê hoje em dia. Então, compreender esses processos é maravilhoso. Eu também atualizei bastante, né, nessa versão a parte da glosolalia, né, que é rezar em línguas. É uma explosão de neurose. Só que é aceita, porque acontece dentro de um contexto religioso que permite que a pessoa faça aquilo. E, às vezes, a pessoa pode estar falando um monte de palavrão ali. Só que ela nem se dá conta, porque é tão rápido o que a catarse dela precisa, que sai tão rápido que você não percebe nem o que ela está falando. E pode ser muito palavrão. E daí, qual é o problema? Ninguém entendeu nada. E ela conseguiu pôr para fora o que ela precisava. Então, o processo catático, o nosso corpo, ele sempre vai levar a isso. Sim, também, Lilian, eu dei uma aprofundada maior sobre os processos vindos do Tantra, né, principalmente da subida da energia Kundalini, né, graças aos estudos do Lissanella. Então, assim, trabalhei também um pouco mais das questões ligadas à crise de ansiedade, crise de pânico, né, que são exclusões de neurose, via processos catáticos involuntárias. A pessoa tenta parar o processo, e aí quando ela tenta parar o processo é que piora, porque daí ela percebe que ela não tem controle. E aí junta o corpo precisando daquilo e ela desesperada pela ausência de controle sobre o corpo. E muitas pessoas têm esse problema com excesso de controle. Elas precisam estar no controle para se sentir seguras. E aí vai a dica. Excesso de controle está ligado à unha do dedão do pé encravado, inclusive. Quem tem a unha do dedão do pé encravado geralmente sofre de excesso de controle. Né? Controla até o que falar, como falar, a hora de falar, trava tudo na garganta. Então, assim, é muito interessante revisar esse livro. Eu até gostaria de ouvir um pouco a Lilian, porque a Lilian, que fez o prefácio da primeira edição, eu falei, Lilian, você vai ter que fazer o prefácio da edição revisada, né? E ela falou assim, nossa, eu estava lendo o prefácio, já ficou tão bom, como é que eu vou melhorar esse prefácio? Então, eu gostaria de ouvir um pouco da Lilian. E nessa edição revisada, eu já falo do biotranse não verbal, né, que é a técnica que eu trabalho atualmente. Né? O biotranse não verbal envolve estado natural de consciência, né, de forma não verbal, e envolve não só os processos catáticos, né, as exclusões neuroses via processos catáticos, como o acolhimento delas. E fazer com que a pessoa aceite aquilo como natural. E aí sim tem todo um processo por trás aí que traz essa melhora muito grande sobre a compreensão de mim, através do que eu sinto, do que eu sou pelo meu corpo. Lília, tem a palavra. Bem, eu confesso que foi assim bem desafiador fazer o prefácio do livro, né?
porque o livro ficou muito, muito. Não pensei que fosse ficar melhor, porque, como o Irmo estava falando, né, ele aprofunda e detalha melhor toda a situação com relação à Kundalini, porque a gente vê muita coisa aí que confundem a cabeça das pessoas, inclusive dos terapeutas. Tem terapeuta que trabalha e não sabe muita coisa sobre Kundalini, pelo que eu vejo, né? E eu achei bem interessante isso. Eu gostei também muito, porque ele entra muito nas terapias somáticas, né, as terapias corporais, e ele aprofunda muito isso também, né, trazendo aí. É assim, o que eu achei interessante, eu vou dizer, não é só para quem trabalha com terapia corporal, é muito mais também para quem trabalha com a terapia verbal, porque você começa a olhar para a pessoa na hora que você está atendendo e ter uma outra metodologia e uma outra visão como você conduziu o seu caso. Inclusive, na hora que a gente está atendendo tanto online quanto presencial, no presencial você já vai, na hora da condução hipnótica, você já vai perceber que você vai poder fazer determinados toques ou fazer um acolhimento diferente que normalmente as pessoas não fazem com a terapia verbal. Né? Com a verbal, normalmente a pessoa, ela às vezes até mantém um certo distanciamento, né? E você tem uma outra forma de encarar quando a pessoa está tendo aquela catarse, e você vai saber se aquilo ali realmente é uma catarse ou uma abreação, que tem uma diferença, né, que poucas pessoas percebem. E também eu achei interessante porque o Irma ele vai para terapias que não são muito comentadas, né, como o TRE, né, que você cita lá, que é uma outra terapia, né, que tem muita... O grito primal. O gripo primal, tem vários, né? Tem um outro em inglês, System não sei o que lá também, aquela ali. Enfim, ele entra em terapias aí que tem gente que vai ler e vai falar assim: eu não conheço essa terapia aqui, não. Eu confesso que eu conheço as terapias que ele citou ali, porque eu sou uma pessoa que estuda e futuca tudo. Eu mesmo, às vezes, venho assim, você viu isso? Uma terapia nova? E ele fala, não, aí ele vai lá ver também, porque eu gosto muito de estudar e de futucar, né? Então, mas eu conheço muito terapeuta aí que não vai entender e não vai saber. E aí ele traz o aspecto em que momento aquilo ali tem relação com uma catarse e como você conhecendo, você vai saber como direcionar melhor a sua terapia, tendo a sua técnica, dentro, né? Então, assim, é um livro que eu acredito que todo terapeuta, e até quem não é terapeuta, para se entender, porque às vezes você está dentro de um processo catártico e você não percebe que está dentro desse processo, né? Exato. A crise de pânico, gente, se você pegar o corpo dela, é o corpo reagindo a uma carga de estresse, uma carga de dor muito grande. E que tá tudo bem. Se ela deixasse aquele processo corporal e visceral ganhar vida e deixar aquilo acontecer, o corpo se autorregula e ela ia ter melhora. Só que daí assusta, a mente tenta controlar o processo e aí vira um angu, né? Exatamente. Porque quando você se conhece, você vai perceber que você está ali num processo, e aí você deixa aquilo ali dar uma extravasada e depois você consegue se regular e organizar, né? A verdade é essa, né? E muitas vezes, por que a pessoa fica toda emporaçada? Porque ela vai se segurando e não deixa certas coisas acontecerem, e aí ela vai criando os traumas e os problemas aí, né? O André perguntou aqui, e a inquietação pode ser também um processo catártico? Sim, a síndrome da perna inquieta, qualquer movimento involuntário do corpo é seu corpo reagindo a um processo. É uma linguagem dele para você, que às vezes você não se dá conta. Mas é uma linguagem, é uma necessidade dele de gastar, que nem o trembling, né, que é o tremor, ele está muito ligado, que nem um cachorro. Um cachorro, ele parte para ação, de repente, ele vê que não precisava tanto. Ele volta. A hora que ele para, que ele senta, você vê a perna dele tremer, assim, o corpo dele tremer. O que ele está fazendo? Ele está assim, descarregando o excesso de adrenalina, o excesso de cortisol, o excesso de hormônios que não foi necessário. Agora, nós, quando começamos a tremer, ficamos com vergonha, vai achar que eu sou medroso, vai achar que eu tô com as pernas bambas, e aí a gente trava aquilo, ou seja, não tem a descarga completa, você fica com excesso de hormônio no seu corpo. Né? Então, a vergonha é um problemão. Né? E outra coisa também, Irmo, que eu achei interessante, que o Irmo ele coloca no final das perguntas uma síntese daquele tema abordado, e ele faz umas tabelas de comparação com o pensamento de vários autores diferentes, porque ele cita Mesmer, Osho e vários outros, né, o Reich e tal, ele vai citando vários autores da atualidade e da antiguidade, né? Então isso é muito legal, porque aí você vai conseguindo aí entender
o perfil, porque tudo é dentro de um contexto de época, né? A gente esquece, às vezes, que uma coisa é citada com aquele nome, daquele jeito, naquela época, naquele contexto. E aí ele vem falando do animismo, ele fala também da parte da neurociência, da parte química do corpo e do cérebro. Então, ficou um livro muito completo para gente que trabalha com a terapia e também para quem não trabalha. Por isso que eu achei muito complicado. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer um prefácio de um livro assim tão complexo, né? Mas aí eu procurei citar algumas coisas para a pessoa entender que aquilo ali tem muita coisa ali e tem muitas dicas ali, na verdade. E aí depois ele veio com as imagens também, que ajuda a pessoa a ter uma ideia, né? Tem uma parte ali que eu achei interessante, que ele traz as imagens dentro do que ele falou, e então isso aí também ajuda para quem é mais visual, né? Enfim, eu gostei muito, achei que esse livro é um livro que vale a pena, né? E tem que aproveitar, você está fazendo aquela promoção ainda, desse e-book? Quem vier do Praticamente vai pagar R$ 40 no e-book, né? O preço do lançamento dele é R$ 59, 97 ou 78, não lembro agora. Mas vai pagar R$ 40. E a pessoa que comprar pelo Praticamente, por favor, me informe. Comprei vindo do Praticamente. Vi lá e quero comprar o livro. Porque Pelo WhatsApp. o Praticamente vai ficar com R$ 10 dos 40. Então, quem comprar o livro vai estar ajudando também o canal do Praticamente, né, a ganhar aí um pouquinho de verba para ajudar na manutenção do canal. Tá bom? Isso aí. E vamos pôr a pessoa na fogueira aqui. Tem uma pessoa, além da Lilian, que leu de primeira mão, porque eu sei que ela gosta de ler, né? E eu falei, quero a sua opinião. Você que nunca tinha visto esse livro, não sabia desse livro, eu quero a sua opinião. Né? E agora vamos ver, ela está de câmera fechada. Suzy, como é que foi para você a leitura do Poder do Processo Cartático? Não, o livro é perfeito, é muito legal, eu aprendi muito com ele. Não consegui ler tudo ainda, porque eu tive 2 semanas bem complicadas aí com a história de ficar sem carro, mas o livro é muito bom. Para quem quiser e puder comprar, gente, aproveita que tá perfeito. Ô, Suzy, como é que foi para você, aproveitando, como é que foi para você, que já, assim, você fez o curso, né, de biotrans não verbal, eu queria que você falasse um pouquinho do curso e como é que a partir do momento que você faz o curso, com a leitura desse livro, como é que ficou para você? Clareia muita coisa, é como se você estivesse colocando uma lanterninha nos pontos que você tinha dúvidas. Então, assim, para mim tem muita coisa muito nova, porque eu não trabalhava com terapia antes, né? Então, tem muita novidade ainda, muito aprendizado. Mas cada e-book seu que eu leio é como se estivesse abrindo a mente para um mundo completamente novo e tira todas as dúvidas que você tem ali durante o processo da terapia. Então é muito bom. Eu tô adorando tudo. E vai ter curso, né? Vai ter curso agora esse fim de semana em No Campinas, último, presencial. no último final de semana de março, gente, vai ter o curso de biotrans não verbal, mais uma turma, né? Já vai ser no espaço novo, então vai ser bem legal, né? E espero vocês aqui, né, comigo, né, para a gente aprender um pouquinho mais. Lembrando que o meu curso, gente, é o seguinte: ele tem um investimento inicial, né? E depois a reciclagem é 15% só. Então, o aluno pode fazer a reciclagem o resto da vida, pagando só 15%. Se ele fez o módulo 2, ele vai pagar o valor, né, do investimento no módulo 2. Depois, ele vai poder fazer quantas vezes for necessário o módulo 2, também pagando 15%. Por que isso? Às vezes a Mary fala assim, nossa, mas de novo tem pessoa aí, né? De novo. Porque é gostoso, a turma muda. E cada curso é único, né? É assim, quem vem fala assim, pô, parece que eu estou aprendendo tudo diferente. Não é, é o mesmo, o conteúdo basicamente é o mesmo, mas o que muda é a forma de falar o conteúdo, porque vai de acordo com as necessidades das pessoas que estão ali, né? Então, às vezes, em uma turma você foca mais na parte mais científica, numa mais psicanalítica, numa mais esotérica, depende da turma, né? Até porque, Irmo, todo mundo ali tanto passa pela terapia quanto faz prática e tem uma troca muito grande dentro do curso, né? Em todos os níveis, a gente teve uma troca muito grande, né? E como cada pessoa é de um jeito, quando você vai num outro curso com outras pessoas, acaba tendo uma nova experiência, né? Que realmente eu posso falar porque eu fiz o 1 e o 2 e eu repeti o 1 e tudo. E realmente a gente percebe que muda totalmente, né? Por causa das pessoas que estão presentes, muda. E o Irmo gosta de trazer as técnicas diferentes das pessoas para aliar o biotranse. Então, isso também é interessante, né? Eu fui uma que passei lá no biotranse com o Barrax, lembra?
Então, isso é legal, porque assim, às vezes a Suzy, né? A Suzy ainda faz barra de axis, eu falei, Suzy, nesse estado você já pode aplicar barra de axis. O biotrans, ele não é excludente, pelo contrário, ele é aglutinador de técnicas, né? Então, durante o estado de consciência, depois que você fez a soltura ali das coraças, que você já tem ali o fluxo bioenergético correndo mais frouxo, você consegue aplicar a técnica que você já domina. E a pessoa vai ter um resultado muito mais forte, muito mais intenso, né? Ô, Irmo, e eu aplicando a terapia verbal presencial, eu utilizo muitas vezes muita coisa do biotrans aqui. E é muito legal, é muito legal. Eu utilizo e noto, né? Eu já aviso a pessoa, né? Claro, é evidente que a gente tem que fazer avisar, né? E é interessante, dá um bom resultado, hein? Gente, é assim, ó, por mais que você queira, a linguagem não verbal é a fase do 0 aos 4 anos, né? E se você pegar a psicanálise, você vai ver que a maioria dos conflitos, né, ocorrem do 0 aos 4 anos. Para Freud, a fase genital é aos 4. Então, imagina, do 0 aos 4, você não tem um linguajar completo, mas você já passou por todos os ciclos que você precisava e dali para frente você só vai ter o crescimento, né? Então, como é que você atinge 1 ano, 2 anos, a fase anal, que é o excesso de controle, é os 2 anos? Como é que você atinge isso de forma racional? Não era racional. Era não verbal, era sensação, era visceral. Então, a visceralidade, ela é muito questionada hoje. E ela é, assim, muita gente tem medo dos processos viscerais, porque eles são intensos. E eles exigem uma interconexão. Então, é diferente daquela, ai, você se doa. Não, eu não me dou, eu me interconecto. É diferente de doar e de me dar, né? Eu não dou e recebo. Eu me interconecto. E essa interconexão envolve empatia, envolve apego seguro, que graças a Deus eu tive, mas muitas pessoas não tiveram. Você sabe, Irmo, que hoje eu fiz um atendimento online, né? E me deu uma pena de ter que ser online, porque eu ia conseguir fazer uma evolução muito mais rápida se fosse presencial, por causa de um estoque simples na pessoa. E toque no ponto, Simples, é. E essa pessoa estava precisando, entendeu? Só que estava longe, aí, mas deu para, né? A gente às vezes, tem essa. né, um chá de beiço já Uhum, resolve mil coisas. é bem interessante. Por isso que eu digo que é uma técnica boa para você trabalhar com várias terapias diferentes, né? É, é como você falou, no caso eu passei com barra axe, né? Mas teve gente que passou com outras terapias, né? Com magnetismo, né? Com Sim, enzima, biomagnetismo. com biomagnetismo, né? É, Então, a gente vai, assim, em cada curso sempre tem algum profissional diferente, então, vem cá, aplica aqui, durante a pessoa tá, vamos ver o que que é, como é que melhora, o que que dá para ser feito, né? E aí assim a gente vai crescendo. O biotranse, ele não é uma coisa fechada, né? Ele não tem, os meus alunos ficam loucos porque não tem protocolo. e quem Jamais for vocês vão ouvir falar de protocolo. E quem for no curso, for fazer o curso, né, vai receber o livro, né? Sim, Sem quem fizer esse curso, esse essa curso. turma, agora de março, recebe de presente o poder do processo cartático. Exato. E os alunos que vierem fazer a reciclagem pagam só 50% dos 40, ou seja, R$ 20. Exatamente. Quer dizer, tudo Né? de bom para quem quiser fazer. E, gente, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, né? Eu não falei tanto do biotranse, mas o biotranse, gente, envolve, como eu já disse antes, envolve exclusões neurosas via processo catático, e o biotranse envolve interconexão. Interconexão envolve TOX, envolve prosêmica, envolve interconexão plena. E isso, muitas vezes, é desafiador para vítimas de abuso. Então, quando você vai falar de terapias, eu preciso buscar uma terapia. Se você tem problema com TOX, não busque terapias corporais. Vai ser bom para você? Vai, mas depende da maturidade emocional que você tem para suportar aquilo, porque vai ser muito doloroso. Lembre-se, as terapias corporais, ainda mais quando envolvem processos cartáticos e estado de consciência, elas têm uma visceralidade intensa. E o que é visceral não dá para ser apagado.
Tá? Então, não estou falando que não seja para você, mas muitas vezes você vai precisar passar por uma série de outros processos que vão restaurar em você a capacidade de sentir e ser sentido, de tocar e ser tocado, de se ver e ser visto, para depois você entrar aí em processos cartáticos mais fortes, que envolve aí, inclusive, estado de consciência. Então, eu quero deixar essa dica para finalizar essa aula de Alguém quer hoje. fazer alguma pergunta? E está aberto para perguntas. Todo mundo sabendo tudo? É só que foi muito bem explicado. Mas pode deixar a pergunta aqui depois, né? A gente responde, não é mesmo, André? É lógico. Sim, uma pergunta é, quando vai ser? O curso vai ser no último final de semana de março agora, né? Então, 27, 28, 29 de março, aqui em Campinas, né? São Paulo. Então, o curso é presencial. Logo, logo, talvez a gente tenha uma versão teórica, só teórica online, que a pessoa vai poder adquirir, né? Mas, infelizmente, envolve toques, envolve proxêmica, envolve contatos que não tem como, né, a prática ser online. Tchau, Suzy. Muito boa noite. Obrigado. E obrigado a todos que estão aqui comigo até agora. Valeu. Beijo no coração de vocês. Eu vou fazer o seguinte, irmão, eu vou aproveitar, depois você passa para mim um endereço, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Se a pessoa tiver interesse e estiver assistindo, ele vai lá e faz um contato com você, tá bom? E já Tá fica joia. sabendo os dias e o local. Tá bom? Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma aula sensacional, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima live que a gente vai ter, o tema será sobre mecanismo de defesa do ego na visão da psicanálise. Tá? Vai ser com Henry Dávila. Vai ser nessa próxima quarta-feira, para quem quiser assistir ao vivo, tá? Lembrando a todos para se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros. E em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Irmo Zucato Neto e a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para você também que vai assistir depois. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.